Você estava separado do seu cônjuge há anos, sem divórcio formalizado, cada um na sua vida, e de repente ele falece. Ou talvez você seja o filho, o herdeiro, e do nada aparece aquela pessoa de quem seu pai havia separado há anos, dizendo que tem direito à herança. Isso acontece mais do que você imagina. E é uma das situações que gera brigas de família, processos que arrastam por anos e muito dinheiro gasto com o advogado. A questão é: cônjuge separado tem ou não tem direito à herança? A resposta não é simples. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Porque a lei brasileira tem uma regra muito específica sobre isso. E ela pode tanto proteger o cônjuge que foi abandonado, quanto excluir aquele que ficou só no papel. Eu sou o Thales de Menezes, advogado especialista em inventários. E nesse vídeo eu vou explicar como funciona a herança quando o casal estava separado, qual o prazo que a lei estabelece, o que acontece em caso de separação judicial, qual é a exceção que pode mudar tudo e como você deve agir se estiver passando por essa situação agora. Fica até o final, porque a parte das orientações práticas pode ser exatamente o que você precisa. Antes de falar de separação, preciso te dar uma base rápida sobre como funciona a sucessão no Brasil. Quando uma pessoa morre, todos os bens, direitos e obrigações se transmitem imediatamente para os herdeiros. Isso está no artigo 1784 do Código Civil, que diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Agora, quem são esses herdeiros legítimos? O artigo 1845 do Código Civil define os chamados herdeiros necessários, que são aqueles que a lei protege e que não podem ser simplesmente excluídos da herança sem uma razão jurídica muito forte. São eles os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Só para esclarecer, descendentes são os filhos e os netos. Ascendentes são os pais e os avós. Isso mesmo, o marido ou a esposa é herdeiro necessário. Mas tem um detalhe enorme aqui. Nem sempre o cônjuge vai ter esse direito. E é justamente aí que entra a regra mais importante desse vídeo. O coração desse assunto está no artigo 1830 do Código Civil. Preste muita atenção no que ele diz. Ele explica que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, nesse caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Traduzindo isso em linguagem simples, para o cônjuge ter direito à herança, ele precisa passar por 2 testes. Teste número 1. Não havia separação judicial decretada. Teste 2. Se havia separação de fato, ela tinha menos de 2 anos. Se não passar em algum desses 2 testes, o direito da herança cai. Com uma exceção que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos começar pela separação judicial, que é o caso mais direto. Se existe uma separação judicial decretada pelo juiz no momento do falecimento, pronto. O cônjuge sobrevivente perde automaticamente o direito à herança. Não tem discussão, não tem briga sobre prova, não tem exceção aqui. Por quê? Porque a separação judicial já foi reconhecida formalmente pelo Estado. O vínculo conjugal de vida em comum foi oficialmente desfeito. A lei entende que se você recorreu ao judiciário para se separar, não faz sentido manter os direitos sucessórios como se o casamento ainda estivesse pleno. Vale destacar um ponto importante. Com a emenda constitucional número 66 de 2010, o divórcio direto foi facilitado no Brasil. Acabou a exigência de passar pela separação judicial antes de divorciar. Mas ainda existem casais que fizeram a separação judicial e nunca formalizaram o divórcio. Nesses casos, o artigo 1830 se aplica normalmente, e o cônjuge separado judicialmente não herda. Agora, o caso mais comum e mais disputado na prática: a separação de fato. Separação de fato é quando o casal simplesmente se separou na vida real, pararam de morar juntos, foram cada um para o seu lado, mas sem nenhuma formalização no papel. É o caso daquele casal que se separou há 5 anos, mas nunca foi ao cartório ou ao juiz regularizar nada. Para essa situação, a lei estabelece um prazo: 2 anos.
Se a separação de fato tinha ao menos 2 anos no momento da morte, o cônjuge mantém o direito à herança. Se a separação de fato tinha mais de 2 anos, o cônjuge perde o direito à herança. A ideia do legislador aqui foi proteger relações instáveis, aquele casal que briga, se separa por alguns meses e depois volta. Mas, ao mesmo tempo, estabelecer um limite claro para quando a separação já é definitiva na prática, mesmo sem papel assinado. O problema é provar quando começou a separação de fato. E é aqui que as disputas judiciais ficam acirradas. O artigo 1830 tem uma ressalva importantíssima que muita gente não conhece. Mesmo que a separação de fato tenha mais de 2 anos, o cônjuge ainda pode ter direito à herança se provar que a convivência se tornou impossível sem culpa dele. Pensa no exemplo clássico. O marido abandonou o lar sem dar satisfação. Sumiu. A esposa ficou sozinha, vivendo a vida sem nunca ter querido a separação. Passou-se 3 anos. O marido falece. Pela regra geral, ela estaria excluída da herança. Mas com essa exceção, ela pode comprovar que a separação aconteceu por culpa exclusiva do marido. E aí, ela pode ser reconhecida como herdeira. Essa previsão existe para proteger o cônjuge inocente, aquele que foi abandonado. A lei não pode punir quem sofreu um abandono, retirando também os direitos sucessórios. Na prática, porém, provar isso exige evidências sólidas, testemunhos, registros históricos de circunstâncias. Não basta apenas afirmar, precisa demonstrar para o juiz. Olha, se esse vídeo já te fez pensar em alguma situação da sua família, seja porque você está passando por isso agora, ou porque conhece alguém que está, me faz um favor, deixa o like aqui no vídeo. Esse gesto simples ajuda o canal a chegar a mais pessoas que podem estar precisando dessas informações, tanto quanto você. E se ainda não está inscrito, se inscreva agora, porque direito é um assunto que todo mundo precisa entender, mesmo sem ser advogado. Nos casos de separação de fato, a batalha no inventário muitas vezes é uma batalha de provas. De um lado, o cônjuge sobrevivente tentando demonstrar que a separação era recente ou não foi culpa dele. Do outro lado, os filhos ou os outros herdeiros tentando provar que a separação já durava mais de 2 anos. E o que serve como prova nessas situações? Muita coisa pode ser utilizada. Documentos que mostram endereços diferentes, como por exemplo, contratos de aluguéis, contas de consumo, comprovantes de residência, registro de redes sociais com relacionamentos públicos ou uma vida independente, testemunhos de famílias, vizinhos, amigos, registro de ocorrência em caso de abandono ou conflito. O inventário pode se tornar um verdadeiro processo de reconstituição da história do casal, e dependendo do que foi encontrado, o destino da herança muda completamente. E quando o cônjuge tem direito, ele herda tudo? Não necessariamente. Mesmo quando o cônjuge sobrevivente tem direito à herança, ele não herda sozinho. O artigo 1829 do Código Civil trata da ordem de vocação hereditária. Em resumo, o cônjuge concorre com os outros herdeiros. Se houver filhos, os descendentes, o cônjuge participa da herança junto com eles e a divisão vai depender do regime de bens do casamento. Se houver pais ou avós, os ascendentes, o cônjuge também concorre com eles. Somente na ausência de descendentes e ascendentes é que o cônjuge herda sozinho, ficando com toda a herança. Ou seja, ter direito à herança não significa que vai ficar com tudo. Significa participar da partilha conforme a lei determina. Seja você o cônjuge sobrevivente, um filho ou qualquer outro herdeiro envolvido, aqui estão orientações práticas que eu vou te dar. Se você é o cônjuge sobrevivente, primeiro, documente tudo o que puder sobre a situação da convivência. Se vocês ainda viviam juntos ou se reconciliaram antes da morte, reúna as provas de tudo isso. Se a separação foi culpa do falecido, organize testemunhos e documentos que comprovem isso. Procure um advogado especialista em inventários imediatamente. Faça isso antes de iniciar o inventário para entender sua posição jurídica. Agora, se você é filho ou outro herdeiro, a minha orientação é a seguinte: se existir separação de fato consolidada há mais de 2 anos, você tem o direito de questionar a participação do cônjuge no inventário. Para isso, será necessário apresentar provas da separação, como por exemplo documentos, testemunhos, registros.
Também busque orientação jurídica especializada. Faça isso antes de tomar qualquer decisão. Agora, um conselho para todo mundo. Inventário não é o momento de resolver questões emocionais da família. É um processo jurídico sério. Tente, na medida do possível, chegar em acordos. O inventário extrajudicial feito em cartório, quando não há conflitos, é muito mais rápido e barato. Mas quando há disputas como essa sobre o direito do cônjuge, o caminho é o inventário judicial. E um recado muito especial. Se você está vivo e casado ou separado de fato, regularize sua situação. O divórcio no Brasil hoje é simples. Pode ser feito em cartório se não houver filhos menores e se for consensual. Deixar a situação conjugal indefinida é abrir espaço para conflitos futuros que vão recair sobre a sua família. Então vamos recapitular o que vimos hoje. Direito à herança do cônjuge separado é regido pelo artigo 1830 do Código Civil. A regra é clara. Separação judicial exclui automaticamente os direitos sucessórios. Separação de fato, por mais de 2 anos, também exclui, salvo se o cônjuge sobrevivente provar que a convivência se tornou impossível sem culpa dele. A prova é fundamental. O inventário pode se transformar numa disputa probatória intensa, e saber como se preparar faz toda a diferença. Por isso, a escolha de um bom advogado é essencial nesse momento. Conhecer seus direitos não é apenas uma curiosidade jurídica, é a proteção para você e para a sua família. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Me conta nos comentários, você conhece alguma situação assim? Deixa aqui embaixo sua dúvida, ela pode virar o tema do próximo vídeo do canal. Obrigado por assistir e até a próxima.